tudo bem? O meu nome é Eduardo Maciel e eu serei o professor de vocês nessa nossa aula ao vivo com a turma de Nova Iguaçu, com a turma de Caxias, com a turma do Rio de Janeiro, de São Paulo e outros alunos espalhados pelo Brasil que estão ao vivo no Instituto Fastef. Essa aula vai ficar gravada para você ver e rever quantas vezes for necessária. Espero que você receba conhecimento avançado, porque hoje o nosso tema ele é muito importante. Hoje nós vamos falar de exegese bíblica. O que é a exegese bíblica? A exegese bíblica é a arte da interpretação. Nós que somos estudantes de teologia e futuros teólogos, nós precisamos aprender a interpretar as Sagradas Escrituras. Já tivemos a disciplina de hermenêutica, os alunos mais antigos, lá do avançado, tiveram a hermenêutica, e hoje nós vamos dar continuidade com essa disciplina que é a exegese bíblica. Então, prepare-se para o conhecimento avançado que nós teremos hoje. Falando sobre os horizontes introdutórios, é a introdução dessa aula. Começamos com o texto de Atos, capítulo 8, do versículo 26 ao 31. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E Filipe levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor, de Candence, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressara e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito Santo a Filipe: chegaste, ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse para o eunuco: entendes tu o que lês? E o eunuco disse: como poderei entender, se não há alguém para me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse naquela carruagem. Esse texto, turma, ele é muito interessante porque ele estava tentando ler o livro do profeta Isaías, que é um livro messiânico, é um livro profético. Esse eunuco estava tentando entender, mas ele não estava entendendo absolutamente nada. Ele não estava compreendendo, porque tem pessoas que leem uma coisa, mas elas não compreendem. Hoje, nos nossos dias, é até natural nós falarmos isso, porque existem muitas pessoas que são analfabetos funcionais. Quem é o analfabeto funcional? É aquele que lê, sabe escrever, mas não sabe interpretar. Não compreende aquilo que está lendo. E hoje nós temos níveis altíssimos de alunos que terminam o ensino médio, fazem o Enem, mas infelizmente são analfabetos funcionais, não sabem compreender. Então Filipe ele foi no cerne. Ele pergunta para aquele eunuco: você está entendendo o que você está lendo? Porque o Espírito Santo revelou isso para Filipe. E aí o rapaz ele foi sincero, né? Tem gente que não é sincera e balança a cabeça, faz um tipo, mantém uma pose,
Não, eu estou entendendo tudo. Mentindo, né? Quando na verdade deveria falar a verdade. Olha, eu não estou entendendo direito aqui aquilo que eu estou lendo. Você pode me explicar? Agora, ele foi sincero com Filipe. O que ele disse? Como que eu poderei entender se não existe ninguém para me explicar? Se eu não tenho um professor? Por isso que a teologia ela é importante. Porque na teologia nós temos um acompanhamento, nós temos um grupo de alunos, nós temos uma mentoria com os nossos mestres. Se a gente não entender alguma coisa das escrituras, a gente pode consultar. E até eu mesmo, como professor, muitas vezes eu tenho dúvidas sobre alguns textos bíblicos e eu pergunto para os meus colegas. Eu passo um WhatsApp para o Cláudio Lescot, eu passo um WhatsApp para o professor Luiz Henrique, eu falo com o professor Renato, eu falo com o professor Ademilson, os meus colegas mais chegados. Ó, como é que você interpreta esse texto? Como é que você vê essa passagem? Algumas passagens até meio que obscuras, que a gente vai trabalhar nas próximas aulas fazendo a exegese, fazendo a interpretação desses textos obscuros. Agora, a gente precisa entender, já no início dessa aula, o que é exegese. A pergunta central, lá naquele texto que nós lemos em Atos, do eunuco e do Filipe, esse texto revela muito acerca do que significa o estudo da palavra. De fato que a própria palavra exegese pode ser sumarizada no questionamento de Felipe ao etíope. Você entende o que você lê? Gente, a exegese é a interpretação das passagens bíblicas. A Bíblia não é um livro para a gente fazer uma leitura dinâmica. Como assim, professor? Você vai ler determinado texto, às vezes tem até aqueles planos anuais que as igrejas fazem para ler a Bíblia toda em um ano. Você já deve ter participado desses planos aí para ler a Bíblia de maneira correndo em um ano. Eu acho que dá uma média de 4, 5 capítulos por dia. Você termina a leitura da Bíblia toda em um ano. Tudo bem, mas o importante não é a leitura dinâmica. O importante é a gente entender aquilo que nós estamos lendo. A Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é um livro de reflexões, a Bíblia é um livro de meditações. Por isso que Josué 1,8 diz, né, que nós devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. É um livro de meditação, de reflexão, e não um livro de leitura como se fosse um livro de história, um quadrinho, um mangá, um HQ, não. Apesar de haver muita história na Bíblia, é um livro vivo, é um livro de revelações. Então a exegese nos ensina e nos ajuda a interpretar, entender aquilo que nós estamos lendo. Qual é a função da igreja? Aqui é possível perceber que a função da igreja é o intérprete das escrituras e a sua analogia como função da igreja em relação ao mundo. Como os homens conseguiram decifrar as realidades da vida sem o auxílio das verdades da palavra de Deus. A função da igreja nada mais é do que iluminar esse caminho obscuro. Tem muita gente que chega na igreja sem saber absolutamente nada sobre Deus,
sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre o plano da salvação, sobre os anjos, sobre os demônios. E a igreja tem uma função educadora de ajudar essas pessoas a interpretar as Escrituras. Quando um pastor, quando um pregador está expondo a palavra, é dever dele, é responsabilidade dele iluminar esse caminho. Qual é a matéria dinâmica? A exegese é essa matéria dinâmica que vê em estado de constante mutação, sempre há novos textos para auxiliar a nossa compreensão, os materiais original, de forma que a nossa mentalidade incisiva deve estar sempre presente. Então a matéria exegese ela é dinâmica porque ela vai contextualizar com o nosso tempo. Uma interpretação que foi feita em 1980 foi válida para a cultura daquela época, para o que eles estavam vivendo naquela época. Mas talvez hoje, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, essa interpretação e essa contextualização, ela precisa ser dinâmica, porque o mundo muda, o mundo vai mudando e nós precisamos falar a língua, falar a linguagem para que todos possam entender a mensagem do Evangelho. A transformação pelo conhecimento. É interessante ressaltar que, no texto, Felipe começa a explicar a Eunuco os conteúdos do livro. E, a partir da perspectiva de Cristo, o etíope questiona acerca das verdades presentes no texto. E Felipe explica, de forma que as perguntas transcendem uma mera curiosidade, adquirindo um caráter de formação para a vida. Essa transformação se torna evidenciada pelo fato de o eunuco, agora consciente daquilo que lia, busca o sacramento do batismo ou a ordenança do batismo. E o que é isso? Uma nova vida em Cristo. Esse trecho, ele é capaz de revelar para nós que a verdadeira exegese deve mudar radicalmente a vida daqueles que ouvem as verdades do texto, as verdades do Evangelho. O caminho mais curto para entender a Bíblia é aceitar o fato de que Deus está falando em cada linha. Gente, quando nós abrimos a palavra, às vezes as pessoas dizem assim: ah, eu queria que Deus falasse comigo. É só fazer isso aqui, ó. Quando você abre a palavra, Deus fala com você em cada linha. Agora, por que Deus não fala com muita gente? Porque muita gente fecha a palavra do Senhor, não tem uma vida com Deus e fica só atrás de profetada, fica só atrás de profeta para cá, profeta para lá. Nós precisamos gastar tempo com o estudo bíblico. Nós precisamos gastar tempo com a palavra. A palavra é aquilo que nos sustenta. A palavra, ela é o pão da vida. O compromisso que eu e você temos que ter é com a profundidade bíblica. Uma vez perguntaram para um americano que veio aqui no Brasil pregar qual era a impressão lá na América do Norte do crescimento do evangelho, das igrejas evangélicas aqui no Brasil. E aí o americano disse para o pastor brasileiro: olha,
A impressão que nós temos é que vocês cresceram como um oceano, em número, né? Mas na profundidade de uma piscina. É justamente isso, a falta do compromisso com a profundidade. Quando nós temos um compromisso com a profundidade bíblica, nós teremos amor pelo texto. Nós estudaremos hermenêutica, a arte da interpretação. Nós estudaremos exegese. Nós compreenderemos que um mergulho mais profundo bíblico não se trata apenas de um mero exercício teológico, mas um profundo amor pelo texto, pela palavra. Hoje mesmo eu estava fazendo o meu devocional. Nós estamos em um jejum de 40 dias pela prosperidade bíblica aqui na igreja. E eu estava lendo o capítulo de hoje do livro, que fala sobre um coração rendido, mas eu não faço aquela leitura rápida. Eu pego o livro, eu pego meu caderno, eu pego minha caneta, eu vou anotando. Tem uma referência bíblica, eu abro a Bíblia. Porque para mim não é uma obrigação. Para mim é amor pelo texto. Também não é uma tarefa teológica. Tarefa teológica eu fiz depois, quando eu fui preparar a aula de exegese para expor para vocês agora. Mas é o amor pela palavra. Por isso que você deve aprender a gastar tempo com a palavra. Extrair e não inserir. Inserir conteúdo no texto não é papel da exegese. A partícula grega significa para fora de. Seu contrário seria exegese. Exegese formando a partícula ex para dentro de. Então, quando um pregador ele traz um texto distorcido e ele começa a inserir coisas, muitas vezes tem uma segunda intenção até para tomar teu dinheiro, até para fazer uma campanha, até para fazer um ato profético, distorcendo o sentido bíblico. Ele está inserindo coisas que o texto não diz. Esse não é trabalho do exegeta, inserir coisas que a Bíblia não diz. O trabalho do exegeta é extrair, trazer luz, trazer aquilo que está dentro para fora e não aquilo que está fora para dentro. Muito cuidado com a exegese, porque a exegese é uma distorção do verdadeiro sentido da palavra. Manual de conduta é a nossa Bíblia. A Bíblia não é uma espécie de livro de receita da celestidade, mas ela é um manual de conduta cristão que deve nortear a nossa vida, os nossos sonhos. Gente, o melhor manual é esse aqui. Aqui é o manual do fabricante. Viva com ela, durma com ela, acorde com ela. Passeie, leve a Bíblia. Quantas vezes eu fui passear e eu levei a minha Bíblia? Ah, mas vai pro hotel, vai descansar, vai pegar uma piscina. Sim, mas no intervalo de uma coisa ou outra, vamos ler a palavra. Vamos meditar de dia e de noite. Atenção! Vivemos numa época de distância do alto conceito de Deus, de que sem a Bíblia, o desespero eclesiástico inventará outras palavras para substituir a palavra. Vou repetir, hein? O desespero eclesiástico, o desespero dos pastores, inventará outras palavras para substituir a palavra. A minha esposa uma vez me disse uma coisa que os alunos mais antigos já devem ter ouvido.
Ela falou para mim: Eduardo, você já reparou que tá tudo doido? Eu falei: como assim? O pastor quer ser coach e o coach quer ser pastor. Eu falei: verdade. A gente está vivendo uma falta de compromisso com a profundidade bíblica. Nós estamos vivendo uma carência tão grande de pregadores fiéis ao texto bíblico que qualquer coisa serve. Então ele sobe lá no altar, ele usa o púlpito com técnicas de neurociência, neuromarketing. Ele faz com que a igreja se incendeie. Ele até diz na hora do culto: ó, só estou ouvindo 3 glória ali e 2 aleluia lá. Porque ele quer inflamar a igreja porque não há um conteúdo bíblico. Porque não há uma mensagem de entendimento bíblica. Os pastores que são mestres, eles não precisam de gritaria, eles não precisam inflamar o povo para dar glória e aleluia. Porque a palavra ela desce fresquinha do céu, igual o maná caía lá no deserto. Então nós precisamos ter um compromisso com a profundidade. Agora, nós vivemos em um mundo relativista. E o relativismo, ele está em oposição com uma verdade chamada verdade absoluta. Porque quando eu digo para vocês, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele, Jesus. Tem gente que vai dizer assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida para você. Para mim, Jesus não é o caminho, Jesus não é a verdade, Jesus não é a vida. Para mim é outra coisa, é outro Senhor. Então esse é o relativismo. Uma verdade que era absoluta se tornou relativa. Quando alguém diz assim: a sua verdade, não a minha verdade, isso é o relativismo. Qual foi a origem do relativismo? O relativismo ocorre com a morte das verdades fundamentais. O relativismo tem origem com Peter Ustinov, que afirmava que a verdade é como um lustre. Todos na sala podem vê-lo, mas cada um vê de um ângulo diferente. Gente, a verdade é a verdade. Se eu vi, eu digo que eu vi. Se eu não vi, eu digo que eu não vi. Se aconteceu, eu sou testemunha, estou até envolvido. Mas se eu não vi nada, eu não posso ser uma falsa testemunha. Porque eu não vi nada. O que é fato, é verdade. O que não é fato, eu não posso inventar. Então o relativismo vai dizer que é um lustre. Está todo mundo vendo o lustre, mas cada um está vendo por um ângulo. Gente, mesmo cada um vendo por um ângulo, se a televisão estiver ligada, é uma verdade. Todos estão ouvindo o som da televisão ligada. Mas se a televisão estiver desligada, tudo preto, todos vão dizer: não, a televisão está desligada. É um fato. Não dá para relativizar. Ah, está desligada para ele, mas para mim está ligada. Não. É um fato. O lustre permanece. Aconteceu com o Ustinov. Ele não percebeu uma coisa. Não importa o ângulo, o lustre permanece o mesmo. A verdade não muda, turma, conforme a perspectiva do observador. A verdade não muda. Se Jesus entrou em Cafarnaum, para quem estava dentro, e se Jesus saiu da Galileia, para quem estava fora,
Uma coisa é bem verdade. Ele entrou e saiu. Jesus esteve ali. A verdade, ela não pode ser modificada. Não importa o ângulo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Palavras de Jesus. A pessoa central da Bíblia Sagrada é o próprio Cristo. De fato que os puritanos, eles costumam afirmar que se você rasgasse a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, o sangue de Cristo escorreria por entre as páginas da Bíblia. Semelhantemente, Lutero afirmou assim que, como se vai a um berço para encontrar um bebê, vai-se à Bíblia para se encontrar Cristo. É a mesma expectativa. Palavras felizes de Lutero, da mesma maneira que quando eu vou a um berço, eu espero encontrar um bebê ali, da mesma maneira quando eu abro as Escrituras, eu quero revelações da palavra. E o Senhor Jesus, ele é a própria palavra, o pão vivo que desceu do céu. Então o caminho é Cristo. O caminho para Deus é Cristo. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo. Tem outro caminho? Não, turma. Ah, mas eu já ouvi dizer, todos os caminhos levam a Deus. Então quer dizer que todos os caminhos levam à Bahia? Se eu pegar a Dutra, eu não vou chegar na Bahia. Eu vou chegar em São Paulo. Da mesma maneira que nem todos os caminhos levam a Deus, nem todos os caminhos levam a Dutra. No texto de Atos, Filipe diz ao eunuco que Cristo é o foco de tudo, evidenciando um paralelo com o evangelista João, que afirma que Cristo é o caminho para Deus. Apenas quem anda pela palavra é capaz de andar em Cristo. Isto é, mergulhar verdadeiramente no texto. Em suma, uma espiritualidade sem a Bíblia será automaticamente uma espiritualidade sem Jesus. É igual o pessoal está fazendo agora, né? Eu sou casado, mas não vivo com a minha esposa. Ela vive na casa dela e eu vivo na minha. Então você não é casado. Você está vivendo aí um flerte, você está vivendo aí um namoro ou um noivado. Mas casamento é dia a dia. Casamento é os dois na mesma casa. Porque hoje querem modernizar tudo, até a família. E existem coisas que não dá para modernizar. Porque os princípios, eles permanecem os mesmos. O caminho é Jesus. Evangelho sem cruz não é evangelho. Espiritualidade sem Bíblia não é espiritualidade. Existem pregadores que o período menor da liturgia é na Bíblia, quando deveria ser a maior atenção do nosso culto. Se o nosso culto tem 2 horas, deveria gastar pelo menos 1 hora na Bíblia. Mas canta o coral, canta as varoas, canta os varões, canta a mocidade, pede oferta, e mais dinheiro, e mais dinheiro. Quando chega 9h30 da noite, 10 horas da noite, todo mundo cansado, alguns ainda falam aquela hipocrisia. Chegou o momento mais importante. Chegou o momento da palavra. Se fosse o momento mais importante, cantaria um pouco menos, reduziria o número de atrações, para que todos ouvissem
com paciência a palavra. O zelo e o conhecimento chama a luz. O zelo e o conhecimento é a chama, é a luz que ilumina todas as trevas, toda a escuridão. O zelo ardente, segundo Moody, é o melhor zelo. É melhor você ter zelo sem conhecimento do que ter conhecimento e não ter zelo. A paixão pelo estudo das Escrituras deve queimar o coração do estudante. Eu estou fazendo teologia, mas eu não gosto de ler. Você tem que criar o hábito da leitura. Leia, porque teologia é leitura. Mas eu vejo um vídeo no YouTube. Turma, um vídeo no YouTube não faz o mesmo efeito. Todo mundo que fala no YouTube é pretensioso. Vai arrastar a brasa para sua sardinha. Leia, faça a sua exegese, faça a sua interpretação. Luz do conhecimento. Segundo Lloyd Jones, ele acrescenta que a ideia ao dizer que a relação entre erudição e espiritualidade é como conjugar a luz e o calor. A chama do espírito arde no peito, enquanto a luz do conhecimento brilha na nossa mente. Como M. Lloyd Jones foi feliz com essa frase. Luz e calor. Duas coisas que andam juntas. Conhecimento e espiritualidade. Quanto mais eu conhecer Deus, mais eu serei espiritual. E ainda tem gente que falou para vocês não fazer teologia, que teologia esfria o crente. Ao contrário, nós somos mais apaixonados pela palavra, pelos estudos bíblicos, porque nós estamos ativos, estudando a cada dia. Somos ativos na palavra. O equilíbrio perfeito. A receita da exegese é, em suma, manter o coração nas Escrituras, manter a cabeça no céu e manter os pés no chão. Vou repetir, hein? Manter o coração na Bíblia, manter a cabeça no céu e manter os pés no chão. É esse o equilíbrio entre a paixão que nós temos por Jesus, pela palavra, o conhecimento e a prática. Porque vida cristã nada mais é do que prática. Não adianta eu saber muita teoria e não saber absolutamente nada para praticar. Tem gente que sabe muita teoria, é PhD, mas não pratica nada. Se eu não praticar, ninguém vai dar crédito à minha pregação. Vamos falar sobre algumas definições do termo exegese. Para Wegner, exegese é o trabalho de explicação e de interpretação de um ou de mais textos bíblicos. Então, toda vez que um pregador, eu, você, expormos uma mensagem, falarmos de uma verdade bíblica e a gente explicar, a gente interpretar aquilo que o texto verdadeiramente diz, nós estamos fazendo uma exegese. Jesus, ele disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Jesus, na verdade, estava dizendo
que é impossível um rico entrar no céu. Todo rico vai para o inferno, porque um camelo nunca vai passar pelo fundo de uma agulha. Se nós não fizermos exegese, é isso. Agora, se a gente for interpretar, a gente vai pegar a palavra lá agulha e vai pegar a palavra lá camelo, aí a gente vai interpretar, fazer exegese da seguinte maneira: camelo não é animal, camelo é um barbante, é uma linha mais grossa, que é mais difícil passar pelo fundo de uma agulha. Mas se você pegar essa linha mais grossa e der uma desfiadinha, aí ela ficar meio desfiada assim, você passar primeiro a pontinha, aí você puxa e vem tudo. Camelo não é animal, por isso a gente precisa fazer a interpretação, a exegese do texto. Para o Aurélio Buarque de Holanda, que é o dicionário Aurélio, né? Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, uma explicação para esse termo exegese é aquele que procura fazer uso de vários recursos, de vários instrumentos científicos para entender um determinado texto das Sagradas Escrituras. Qual é o recurso que eu tenho? Quais são os instrumentos científicos que eu tenho? Eu tenho a Bíblia, eu tenho um dicionário bíblico, eu tenho um léxico, eu tenho uma biblioteca aqui do grego, eu tenho uma biblioteca aqui do hebraico, eu tenho um manual bíblico de usos e costumes. Então, toda vez que eu leio qualquer perícope, qualquer palavra, eu preciso fazer uso desses instrumentos que nós dispomos. Um instrumento que você poderia adquirir para melhor entendimento é a Bíblia Palavra-Chave. A Bíblia Palavra-Chave é uma Bíblia onde cada palavrinha dela, do Gênesis a Apocalipse, tem um númerozinho em cima de cada palavra. Você pega aquele númerozinho e vai consultar lá no grego. Ele tem o léxico do grego. Ou vai consultar lá no hebraico, se for Antigo Testamento. E aí você vai ver verdadeiramente o que cada palavra representa. Então é uma Bíblia muito boa, a Bíblia Palavra-Chave. Se eu tiver aqui o link, eu mando para vocês, vocês adquirem. Foi a melhor Bíblia que eu já comprei na minha vida. Depois, se eu tiver o link, eu procuro aqui e eu mando para vocês lá no grupo, principalmente para quem está estudando exegese. Mais definições. Gramsci vai dizer que a exposição de uma palavra, a exposição de uma sentença, a exposição de um parágrafo, ou até mesmo a exposição de um livro inteiro, levando o significado verdadeiro e exato daquele texto. Isso também é exegese. Eu achava que era só da Bíblia. Não. Tem a exegese dos códigos, do direito, tem a exegese da poesia. Então a exegese não é só bíblica, mas ela pode ser também de determinadas áreas, quando você expõe as palavras, as sentenças, os parágrafos. E o Engel novamente vai dizer que a hermenêutica bíblica, ela se designa mais particularmente aos princípios que regem a interpretação dos textos bíblicos. Já a exegese descreve mais especificamente as etapas, o passo a passo que cada um deve dar na sua interpretação. Professor, como assim? A hermenêutica e a exegese são irmãs gêmeas. Só que mesmo sendo irmãos gêmeos, tem particularidades. A hermenêutica trabalha com regras, com conceitos. Já a exegese é mão na massa, é prática. A hermenêutica é o Flamengo
treinando lá na Gávea para o jogo. Isso é hermenêutica. A exegese é o Flamengo domingo no Maracanã, 4 da tarde. A exegese é colocar em prática todos aqueles conceitos, todos aqueles treinamentos. Perdão, todos aqueles treinamentos. Tudo aquilo que nós conceituamos. Se a hermenêutica é o mapa, a exegese é a viagem. Primeiro você olha no mapa. Quantas horas daqui para São José dos Campos? Aí ele te dá mais ou menos aproximado ali quanto tempo. Mas a viagem em si não é mais a hermenêutica, não é mais o planejamento, já é a exegese. Deu para entender? Alguma dúvida, Valcilena, Samuel, Gisele, Renan, Barradas, dúvidas? Tá tranquilo até agora? É que essa matéria é bem técnica. E nas próximas aulas a gente vai botar a mão na massa. A gente vai interpretar alguns textos aqui obscuros. Eu até quero que você faça igual o Renan. Traga textos que o pessoal interpreta muito mal e porcamente, ou que você tenha alguma dúvida de alguma obscuridade, para a gente discutir aqui em aula esses textos. Eu vou até dar essa tarefa para vocês para os próximos dias. Os textos que você não consegue interpretar direito, tem muita dúvida, é muito dúbio, traz para a gente poder discutir esses textos aqui em aula ao vivo. Definições amplas e específicas. Primeira, o sentido mais amplo é que a exegese é o cuidadoso estudo metodologicamente autoconsciente de um texto empreendido com a finalidade de produzir uma interpretação acurada e útil do mesmo, do texto. Sentido mais estrito, falando de forma mais estrita, exegese frequentemente é usada para denotar os esforços de estabelecer o sentido filológico histórico do texto bíblico, o que ele significou em contraste com o seu sentido aplicativo, o que ele significa. Então nós fazemos muito isso nas ministrações. Lá atrás significou isso. Paulo disse que as mulheres têm que ficar caladas na igreja. Isso é bíblico. Paulo mandou as mulheres ficar caladas na igreja. Esse é o sentido. Agora, o que isso significa hoje? A exegese vai trazer a interpretação desse texto hoje. Qual é a tarefa teológica? Uma exegese, um estudo analítico completo da passagem. A passagem bíblica nós chamamos de perícope, feito de tal forma que se chega à sua interpretação útil. Uma exegese é uma tarefa teológica, não é uma tarefa mística. Tem muita gente que leva as coisas de Deus para o lado místico. Uma vez eu fui para o monte, tinha lá um irmão acampado no monte uns 3 dias. Aí ele pediu para Gabriel, meu filho mais novo, abrir em qualquer lugar. Gabriel abriu. Aí mandou Eduardinho, meu filho mais velho, botar o dedo em qualquer passagem. Aí Eduardinho botou o dedo. Aí ele foi e leu. Aí eu vi a igreja toda, aleluia, glória a Deus. Isso é uma mística. E se naquele sorteio sai aquele versículo, para trás de mim, Satanás? E se naquele sorteio, nessa loteria sai,
Raça de víbora. O Samuel deu risada. KKKKK. Gente, tá tudo isso na Bíblia. Se nós juntarmos um versículo aonde diz: e Judas se enforcou, e a gente recortar um outro versículo que diz: vai e faça o mesmo. Meu Deus! Construímos uma heresia de dois textos isolados. E Judas se enforcou, vai e faça o mesmo. A exegese nos ajuda a interpretar esses textos. Conclusão: existem certas regras, certos padrões de como fazer uma boa exegese, embora os resultados possam variar em aparência, uma vez que as próprias passagens bíblicas variam bastante entre si. É o chamado paralelismo. Existe um paralelismo e a gente precisa entender cada nuance. Chegou a levantar a mão, Samuel, ou não? Foi engano? Pode falar. Bem básico, né? Se tua mão te faz pecar, corta ela, entendeu? Se levasse literalmente, literalmente ia cortar a mão, sabe? Exatamente. Se o teu olho te fizer pecar, arranca-o fora. Isso não é literal, isso é alegórico. Mas, infelizmente, já tivemos irmãozinhos nossos que jogaram ácido nos olhos e ficaram cegos porque não souberam interpretar essa passagem. Isso é um grande risco. Isso é um grande perigo. Algumas particularidades entre exegese e hermenêutica. São irmãs gêmeas. Tem particularidades. A hermenêutica e a exegese possuem uma intensa simetria. A hermenêutica e a exegese possuem essa intensa simetria porque trabalham juntas e têm uma forte relação. A hermenêutica é guiada pelo princípio de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E a hermenêutica possui 5 regras de ouro. Primeira, sempre tome a palavra no seu sentido usual e comum. Ah, professor, eu queria saber se aqueles 5 maridos da mulher samaritana era marido mesmo ou eram deuses que ela servia. Sempre tome a palavra no seu sentido usual. Era marido. Tem nada a ver com deuses. 2. Sempre tome as palavras no conjunto da frase, porque texto sem contexto gera pretexto para heresias. 3. Sempre consulte o contexto. Sermão da Montanha, por exemplo, são 3 capítulos. Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Não dá para tirar uma parte, fazer um recorte e construir uma heresia. Tem que ler todo o contexto. 4. Sempre leve em consideração o objetivo do autor do livro em questão. Tem livro que é narrativo, tem livro que é profético, tem livro que é poético. Leve em conta quem escreveu. Quem escreveu Cantares? Cântico dos Cânticos? Salomão. O que é esse livro? Uma poesia. Entre quem? O homem e uma mulher. Ah, mas o pastor diz que é Cristo e a igreja. Não é não. Onde está a coxa da igreja? Onde estão os seios da igreja? Aquilo ali é um romance de um homem para uma mulher. Um amor puro. Um amor verdadeiro. Cantar. 5.
Sempre consulte passagens paralelas. Se eu quero entender Apocalipse, eu vou ter que ler Daniel. E se eu quero entender Daniel, eu vou ter que ler Apocalipse. Parece um quebra-cabeça para a gente formar aquela imagem. A exegese, ela é uma espécie de irmã gêmea da hermenêutica. O prefixo ex de exegese significa para fora de, extrair. Refere-se à ideia de interpretar ou estar tentando derivar seu entendimento pessoal a partir do texto, ao invés de ler seu significado real. Então é você trazer luz para o texto e contextualizá-lo com os dias atuais. Hermenêutica é pensar no texto. Hermenêutica é pensar o texto. Hermenêutica é pensar com o texto. No texto, o texto e com o texto. Juntamente com a hermenêutica, nós temos a exegese, que é o estudo do significado das palavras à luz do texto, do tempo, do lugar, da originalidade da escrita. A Bíblia foi escrita em hebraico no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos partes em aramaico e em grego. A gente vai ter que fazer essa tradução, essa transliteração. Não é tarefa muito fácil. Existem palavras que existem no grego que não existem no português. Por exemplo, no português nós temos uma palavra, amor. Mas o amor de mãe é o mesmo do amor marido e mulher? Não. Mas o amor de marido e mulher é o mesmo amor entre irmãos da igreja? Não. Mas a palavra é a mesma, amor. No português. No grego, não. Nós temos ágape, estorgém, filéu, eros. São várias palavras para vários tipos de amor. Em suma, hermenêutica é pensar no texto. É pensar o texto. É pensar com o texto. Essa é uma definição conservadora. Mas no mundo das ideias conturbadas que nós vivemos hoje, ela é extremamente terapêutica. Pense no texto, pense o texto e pense com o texto. Sem nenhum tipo de radicalismo, mas sendo conservador para não dar margens aí a heresias. O processo de leitura, o processo de interpretação, é um texto cíclico. Muitos teólogos de diferentes confissões se posicionam ao lado de pensadores pós-modernos, rechaçando essa posição. O processo de leitura, processo de interpretação de um texto. Entretanto, esse processo, turma, ele é cíclico. Todo leitor se aproxima do texto, ele vai trazer suas pressuposições ou seus preconceitos. Todos nós somos tendenciosos. Você acha que se eu colocar meu filho para estudar no Colégio Batista, ele não vai receber ali palavras, incentivos bíblicos? É um colégio batista. Se eu colocar meu filho para estudar num colégio adventista, ele não vai receber ali palavras, atitudes do sabatismo, da religião adventista? Não. Aqui é uma escola onde a gente não fala de religião. Gente, não tem como. O espírita vai falar do espiritismo. O islamista vai falar de Maomé. É o que ele acredita. Eu e você vamos falar da fé cristã. Não tem jeito, é igual respirar. Nós somos tendenciosos. Nós temos nesse ciclo a aproximação do texto
com as nossas pressuposições ou os nossos preconceitos. Nós temos um guia para o caminho, que são as bases que nos orientam para a leitura. Por isso, é importante fazer o levantamento da ficha daquele livro, quem escreveu, se é um livro poético, se é um livro narrativo, se é uma profecia. E o texto fala, né? O texto não pode ser impedido de falar por si só. Essas são as bases que nós encontramos no nosso caminho para uma boa exegese, para uma boa interpretação bíblica. É o que nós chamamos de metodologia exegética. Desde o início dos nossos estudos, a gente tem que ter na nossa mão 2 ou 3 ou 4 versões da Bíblia. Materiais em grego, para o caso do Novo Testamento, materiais em hebraico, para o caso do Antigo Testamento. A Bíblia é a palavra-chave. Temos versões bíblicas, temos o texto em grego e temos o texto em hebraico. Isso vai fazer toda a diferença. Ah, porque eu li que os corvos iam levar pão para Elias quando ele estava em depressão lá no ribeiro do Querite. Mas, na verdade, não eram corvos, não eram pássaros. Eram povos que passavam ali e deixavam pão para ele. Gente, nós não temos nenhuma fonte histórica que diz que eram povos. A Bíblia fala que eram pássaros. Então eu vou usar aquilo no sentido usual, literal. Porque Deus não tem poder para mandar um pássaro levar pão para Elias? Se até há algum tempo atrás havia o pombo-correio, pássaros que levavam mensagens, cartas. Se existiu pombo-correio, por que não existiu corvos que levavam pães para Elias? Deus pode tudo. Dentro de uma análise do texto original, nós temos a questão da originalidade, que são aqueles pergaminhos, são aqueles escritos originais. Esse processo de cópia, no princípio, ele era totalmente manual, manuscrito, artesanal, e não há de se estranhar que haviam várias cópias e diferenças entre elas. Nos dias atuais, não existe nenhum manuscrito original, todos se perderam com o tempo, dos livros do Antigo, dos livros do Novo Testamento. O que existe hoje são cópias, entre as quais constam muitas diferenças, que são chamadas de variantes. Mas isso aí a gente já superou com o texto chamado masorético, porque eles pegaram, pensa numa pilha de livros. Vou pegar aqui uma pilha de livros. Aí eu pego uma pilha de livros, pensa que são várias Bíblias, e eu as comparo uma a outra. Dessas cópias que eu comparei, eu vou extrair o que é igual, o que é semelhante. E é o resultado final do que nós temos no nosso cânon hoje, na nossa Bíblia hoje. Os 66 livros que nós temos hoje, essa comparação de várias cópias de vários textos. Quais são os erros involuntários na tentativa de correção? A maioria dos casos são involuntários por parte dos copistas. Eles não tinham essa intenção. Uma leitura incorreta, uma falta de compreensão do que estão lendo e aqueles lapsos de memória que eles esqueciam algo que foi no momento de uma transmissão oral. Nem tudo se anotava e muita coisa pode ter sido perdida numa transmissão oral. Por isso que é muito importante nós entendermos essas variantes, tanto do Antigo como do Novo. No Antigo, nós temos a quantidade de variantes que ela não é muito grande,
devido a um trabalho minucioso de escribas e posteriormente dos masoretas, por isso que é texto masorético, que eles compararam várias cópias, igual eu ilustrei aqui com um livro em cima do outro. Já no Novo Testamento, a quantidade de variações manuscritos gregos é muito maior. Isso se deu por causa dos primeiros séculos, onde a igreja sofreu muita perseguição dos imperadores. Nós vimos isso aí nas últimas aulas, sendo que as cópias elas tinham que ser feitas por escribas que não eram profissionais, eram amadores, e a maior parte dos manuscritos que restaram são cópias do período medieval. Então, por causa da perseguição, muita coisa foi perdida, muita coisa foi queimada, muita coisa não é muitas vezes preciso o dia, a hora, o mês, por exemplo. Mas a palavra de Deus ela é fidedigna. A leitura dos ditos originais é possível? Sim. A leitura dos ditos originais é possível, entretanto, por meio de transliteração ou de um conhecimento acerca da língua original. Qual é o cuidado que nós temos que ter? No púlpito. Esse trabalho deve ser um cuidado para que a nossa interpretação não seja incorreta e também não seja arrogante. Por quê, professor? Porque nós não somos os donos da verdade, irmão. Tem pregador que parece que é o... Não vou nem citar nomes aqui, o Papa. Tem pregador que acha que é o Papa, que ele inventou a roda. Quando, na verdade, ele precisa se dedicar ainda mais para não cometer erros que muitas vezes são erros aí que podem comprometer todo o processo. Ok?